Fala pessoal, essa é a segunda parte do vídeo que fala sobre como extrair um indicador usando o WebMe. Vai ter um exemplo bastante prático, eu vou mostrar na prática no decorrer do vídeo. Então assim, existem sistemas que puxam métricas para você gerar indicadores de disponibilidade, de atualização, de versionamento, diversas coisas, de performance. Mas se isso não virar rotina no seu dia a dia, ou seja, se você não internalizar primeiro de forma manual, quando você colocar um sistema que vai lhe ajudar nisso, vai ficar apenas mais um serviço que você não vai usar, ou que as pessoas não vão usar. Essa é a minha opinião. Então, o primeiro modo que eu faço de implantação é a parte manual, que é o que eu vou mostrar para vocês. Depois que estiver internalizado, a gente faz o ajuste da ferramenta, usando os Zabbix, para transformar isso em indicador para passar para a gestão. Então é isso, espero que vocês gostem. Então vamos para o vídeo. E aí, voltando aqui, eu já demonstrei a instalação do WebMe, eu demonstrei as principais funções. Existem outras que eu não demonstrei aqui que você vai ter que verificar qual o que se adequa à sua realidade, porque cada opção dessa vai ser baseado na aplicação que você tem instalado naquele servidor, então você vai ter que verificar uma série de informações. Ponto. Essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte do vídeo é como é que eu extraio um indicador disso aqui, cara. Volto aqui para a parte do dashboard. E agora eu vou falar um pouco mais como velho, tá? Eu tô com 30 anos, então assim, eu segui todo o fluxo, desde começar como estágio, que é o que geralmente se começa, né? Tem gente que nunca estagiou, mas enfim. Eu comecei como estágio, eu fui para a parte de assistente de TI, eu fui analista de TI 1, 2, 3, eu fui administrador de redes, analista de qualidade de TI e hoje eu estou desenvolvendo o cargo de coordenação. Por ter passado por todo esse caminho, naturalmente eu consigo pensar, eu tenho uma familiaridade para poder pensar como aquela pessoa ali. E o que é que eu tinha no começo? Eu fazia as coisas, mas eu tinha algumas frustrações, como por exemplo, ninguém enxerga meu trabalho, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém dá importância, as pessoas só vêm com demanda, mas não percebem que eu estou cheio de coisa. Parte disso era gestão, sim. Mas a outra parte era culpa minha. Por exemplo, a gente precisa evidenciar o nosso trabalho. A gente não pode esperar que tenhamos uma gestão que senta lá com a gente, que vai explicar o porquê. As pessoas, às vezes, muitas vezes, só querem feito. E isso é bom, mas também é muito ruim, porque gera uma frustração, você não consegue participar do processo de criação, você apenas entrega um servidor Linux. Então, eu preciso de um servidor Linux para receber um site, ele vai Apache, está aqui. Não, você precisa entender qual a aplicação, qual o impacto, benefício e entregar um serviço de hospedagem web. Parece simples, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nesse dashboard, eu vou dar um exemplo de um indicador que você pode coletar mensalmente e evidenciar o seu trabalho, sua ação, e inclusive usar isso como material para dizer, cara, eu estou com essa demanda aqui extremamente crítica, isso aqui é realmente importante, e o seu gestor deve decidir o que é realmente importante, mas você também precisa ter um senso crítico de dizer, não, isso é mais importante que isso. Então você consegue organizar melhor o seu tempo e evidenciar o seu trabalho. Ponto. Pegando aqui um primeiro indicador, tem uma série de indicadores que eu posso tirar daqui, certo? Essa primeira parte aqui já me remete a vários indicadores que eu poderia gerenciar mês a mês ou estruturar. Vou pegar um só. Atualizações de pacotes, atualizações de sistema. Eu tenho aqui um Excel, pronto. Esse Excel aí é um painel de acompanhamento de gestão de ambiente. Basicamente, um indicador que eu posso criar aqui é quantidade de atualizações de servidores, onde eu posso colocar o primeiro indicador aqui, e dizer, atualizações de servidores, eu tenho 30 servidores, eu tenho 5, eu tenho 10, tenho 15, eu vou colocar assim, quantidade mínima no mês, onde eu vou efetuar uma análise do ambiente e atualizar. Coloquei 10 aqui. Quantidade gerada naquele mês, no último dia do mês, eu verifico quantas eu fiz, coleto as evidências e digo quantas eu fiz. Pronto, perfeito. Até aí tudo bem. Na parte de segurança, eu tenho aqui a data que foi feita, o servidor, o tipo do servidor, lembrando que nós trabalhamos com rede mista, então assim, não adianta só olhar para o ambiente e open source, você precisa
verificar plataformas proprietárias, mesmo que não seja você o analista a cuidar de servidores Windows, você precisa fazer um entendimento ali com o seu companheiro para poder entregar de forma mais concisa. Sua entrega não vai ser uma boa entrega se o seu colaborador, se o seu par ali de analista, o restante da sua equipe não tiver uma boa entrega. Então isso é bastante interessante. E aqui, os níveis de criticidade. Aqui eu usei o nível de criticidade porque existem sistemas que fazem uma varredura nos servidores a fim de saber quais são as atualizações pendentes, quais são as vulnerabilidades, aonde que está o impacto. Mas perceba que você precisa começar de forma manual para internalizar o processo. Senão você cai naquela de implantei o sistema. Vou dar um exemplo do GLPI. GLPI, quem não conhece alguém que implantou um sistema GLPI e de repente depois de 2, 3 meses os usuários pararam de usar ou você mesmo parou de usar? Por quê? Ele foi automatizado logo no começo. Você não teve o tempo de internalizar a demanda. Então você precisa fazer de forma manual para depois você seguir para essa segunda etapa. Se você fizer o processo, minha visão, tá, gente? Se você fizer o processo certinho de primeiro vou entender, fazer a documentação, fazer manual, vou fazer virar rotina no meu dia a dia e depois eu automatizo e sigo para outro item para seguir o mesmo processo. Minha experiência para mim, na minha realidade, tem sido melhor dessa forma. Então eu tenho aqui, eu posso colocar inclusive por alta, média, baixa, eu posso colocar por segurança, pacote e sistema, porque nós sabemos que temos atualização no ambiente Linux de segurança, de plataforma, no caso do sistema operacional, do kernel, e de pacotes instalados, como o Apache, como o Bind, como o Samba, enfim. E a terceira aba é a aba de um dashboard mais claro. Por quê? A gestão, ela não vai saber o que é isso. Eu apontando aqui para o monitor. Provavelmente o seu gestor, o dono da empresa, o gerente do seu gerente, ele não vai saber isso aqui, essa linha de comando. Para ele, fica mais claro isso aqui. Isso aqui melhora? Melhora. Mas melhora para você se organizar aonde você tem que atacar a primeira resolução. Porque, digamos que você tenha 10 servidores e 9 estão com a atualização de segurança muito crítica, a gente tem uma mania. Deixa eu voltar aqui. A gente tem uma mania de instalar o servidor na versão ali LTS, na versão mais estável, e depois de não sei quantos anos, a gente volta e fala, eita, poxa, eu tenho que atualizar. E aí você tem um processo de atualização muito mais doloroso, porque você vai ter que trocar a versão. Pode ter quebra de pacote, pode ter uma série de problemas que você poderia ter feito de forma gradativa, tá? Então, voltando aqui, foi só uma reclamação pessoal. Voltando aqui. Então, a gestão ela não consegue enxergar isso aqui é para você. Mas a partir do momento que você está numa reunião e você apresenta isso daqui, você gera um impacto. Você demonstra que seu ambiente está inseguro de forma bastante clara. Para quem não é TI, isso aqui fala bastante direto com eles. Você pode até fazer um adicional. Você pode vir aqui, ó, colocar setor impactado. Imagina que você tem um servidor ali para atender uma demanda do financeiro da controladoria. Esse servidor, você detectou, servidor 1, você detectou que ele tem uma vulnerabilidade muito crítica ali no Apache. E essa aplicação usa o Apache. Vou dar um exemplo de uma vulnerabilidade aqui. Uma vulnerabilidade de acesso indevido. O sistema esse está publicado web e várias filiais usam. Se você demonstrar aqui com um gráfico, inclusive o setor impactado, você pode correlacionar o sistema. Deixa eu vir para cá. Estou usando o OBS, estou ficando maluco. Você tem como correlacionar o sistema, a vulnerabilidade, o setor impactado, não só o setor, o negócio. Você pode inclusive dar exemplos
baseado na análise que você fez, de outros lugares que foram afetados por isso. Então nós temos exemplos de sequestro de dados, nós temos exemplos de vírus que criptografam os arquivos, acho que todo mundo conhece. Nós temos N exemplos que nós podemos evidenciar de forma bastante clara, onde, cara, eu preciso fazer uma ação aqui. Com esses dados, você consegue, inclusive, dizer assim, a gente tem demandas urgentes e nós temos... aquelas da Xiaomi. Nós temos pessoas que dizem que a demanda deles é urgente. Se você documenta, você consegue chegar para o seu gestor e dizer assim, eu tenho isso aqui para fazer, Setor tal me passou isso. O que é que eu faço? Analisei e vi que a urgência de fato é isso aqui, por conta disso. Você quer que eu faça isso? Se ele tiver bom senso, ele vai dizer, não, termine isso e faça isso. E ele vai verificar com o setor impactado por isso aqui para negociar uma janela melhor. Ou ele pode dizer, cara, sair da sala do diretor e, na verdade, isso que ele pediu ali é extremamente crítico. Então, para esse item e volta e vai para esse, ou então escalona melhor, passa para tal pessoa. Percebam que, de toda essa análise toda, a única variável que não é variável são os dados. Com os dados você consegue mostrar seu trabalho, evidenciar uma vulnerabilidade que tem que ser corrigida, verificar que a empresa precisa fazer algum movimento, seja compra de equipamento, compra de algum recurso de software, seja adição de colaborador à equipe, seja até uma redução de colaborador da equipe, porque às vezes uma pessoa pode ser tão danosa que ele está prejudicando o todo. Então isso aqui vai lhe ajudar a evidenciar. E aí o que é que você faz? Mensalmente você faz essa ação. No próximo mês você demonstra. Mês de abril, essa fotografia, você mostra só os gráficos. E mostra um gráfico mês a mês. Então, abril, tantos servidores analisados, tantas vulnerabilidades. Maio, tantos servidores atualizados, tantas vulnerabilidades. E correção de abril foram tantas, resultando num ambiente mais seguro em tantos por cento, um percentual que será atingido 100% depois de 3 meses. Você consegue brincar com os dados. Eu entendo que não é uma coisa simples, mas você precisa começar a mostrar o seu trabalho, porque senão você vai sempre ser o cara que recebe a demanda, faz a demanda e entrega. E esse trabalho aqui, ele pode ser substituído, entende? Mas esse trabalho de análise, de estrutura de informações, de uma entrega mais concisa, dificilmente ele pode ser substituído. Então você precisa fazer isso para evidenciar o seu trabalho e pleitear algumas coisas, ou então para ter uma organização melhor. Isso que vai ser muito, muito importante na hora de você gerar indicadores anuais para comparar um mês com o anterior. Dá um exemplo. Ficou longo, sai um pouco da parte do WebMin, mas é interessante. Num momento como esse de pandemia, imagine que você tenha dados históricos, que é isso, não só disso, outras ações, onde você pode, hoje, comprovar o seu trabalho. Baseado no mesmo período do ano passado, nós tínhamos essas quantidades de chamados, esse impacto, esse tempo de resposta, a equipe eram tantas pessoas. Hoje nós temos, com essa realidade, esse acréscimo. Então, algo precisa ser feito para que nesse momento você consiga atender. No momento que está todo mundo como home office, você precisa dar alternativas. Eu pretendo falar sobre o OnCloud, sobre algumas soluções que ajudam o home office sobre a perspectiva open source. Deixa aqui nos comentários algumas sugestões que vocês têm de sistemas que vocês usam. Mas basicamente é isso. Organize suas informações. Use sistemas open source não só para demandas específicas. Usem sistemas para verificar, para fazer entregas completamente diferentes do que vocês têm feito. Entreguem gestão do ambiente, entreguem atualização, entreguem um acompanhamento. Fazendo isso, você, com o tempo, vai conseguir N coisas para a sua estrutura, para você profissionalmente. Se não conseguir nesse local onde você está, no lugar você consegue.
Entenda que um bom profissional ele se destaca pelo que ele gera de valor, não pelo que ele faz. Então, essa é a opinião, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, tchau.